Joia, pessoal, vamos dar continuidade. Então, nós vamos trabalhar na aula de hoje a correção de exercícios também da área de determinantes, tá ok? Vamos prestar atenção, qualquer dúvida que vocês tiverem, retorne os exercícios anteriores. Aqui nós vamos falar hoje sobre o teorema de Laplace. A maioria dos exercícios nossos aqui a gente vai usar o teorema de Laplace para poder resolver, tá ok? Tá com dúvida na teoria, como é que faz Laplace? Volta na aula 2, que lá tem toda a teoria. Retorna de novo aqui na aula de exercícios e vamos juntos, ok? Vamos iniciar então. Olha esse exercício que interessante. Dada a matriz A, com elementos A e J 3 por 3, e ele deu para a gente qual que é a nossa matriz. Determine o cofator dos elementos A1, 2. Opa, quem é A1, 2? Vamos olhar lá, ó. Linha 1, coluna 2. Ele está falando 2, né? Joia, olha só. Linha 1, coluna 2. Eu vou suprimir, eu vou eliminar então esses caras aqui. E aí eu vou fazer o quê? Ó? É menos 1 elevado a I mais J. Linha 1, coluna 2, 1 e 2, né? Então vai ficar menos 1 elevado a 1 mais 2. Vezes o determinante de quem sobrou. Olha os elementos que sobraram. 1, 0, menos 2 e 2. 1, 0, menos 2 e 2. Então eu vou ficar com menos 1 elevado ao cubo vezes 2. Por que 2, professor? Diagonal, produto da diagonal principal menos o produto da diagonal secundária. 2 vezes 1, 2. Aqui vai dar 0. 2 menos 0, 2. Então vai ficar menos 1 ao cubo vezes 2, que vai dar menos 2. Esse é o cofator do elemento A1, 2. Para o elemento A1, 3. Quem que é o elemento A1, 3? É o 1. Olha aqui, ó. Esse 1 aqui da primeira linha e terceira coluna. Suprimindo, então, a primeira linha e a terceira coluna, nós vamos calcular o cofator da seguinte maneira. Menos 1 elevado a I mais J, no caso 1 e 3, vezes o determinante de quem sobra. E aí sobrou quem? 1, 0, menos 1 e 4. 1, 0, menos 1 e 4. Vai ficar então menos 1 elevado a quarta, né? Porque 1 mais 3 é 4. Menos 1 elevado a 4, pessoal, toda vez que eu levo uma potência positiva, aliás, uma potência par, o meu número fica positivo. Então isso aqui vai dar 1 vezes o resultado determinante, no caso 4 vezes 1, porque aqui vai dar 0. Então vai ficar 1 vezes 4, que é igual a 4. Tranquilíssimo, né, pessoal? Olha esse terceiro aqui, elemento A31. Linha 3, coluna 1. Olha só, então, menos 1 elevado a I mais J, 3 mais 1, vezes o determinante de quem sobra, que é 2, 1, menos 2. 2, 1, menos 2. Menos 1 de novo elevado à quarta, que isso aqui vai dar 1, porque isso aqui é par. Todo número negativo elevado a uma potência par fica positivo. 2 vezes menos 2 dá menos 4. Menos 1 vezes 1 dá menos 1, só que tem que inverter o sinal da diagonal secundária. Então isso daqui vai ficar 1. Então vai ficar 1 menos 4 com mais 1, menos 3. Então 1 vezes menos 3, que é igual a menos 3. Sempre assim, né, pessoal? Produto diagonal principal menos o produto da diagonal secundária. Tranquilo? Vamos para o próximo, então. Olha que interessante esse exercício aqui, pessoal. Utilizando o teorema de Laplace, calcule os determinantes a seguir. Se você bater um olho aqui, seria fazer o quê? Produto da diagonal principal menos o produto da diagonal secundária. Perfeito, vai funcionar do mesmo jeito. O objetivo aqui é mostrar para vocês que dá para fazer usando Laplace, inclusive numa determinante de uma matriz 2 por 2. Olha só o exemplo. Nós vamos utilizar a primeira linha para poder estar fazendo. Olha aqui, ó. Então eu vou primeiro fazer o 4 como elemento e cofator, e depois vou fazer o 3 como elemento e cofator. Então como é que o teorema de Laplace diz? É o elemento 4, que é o primeiro aqui, vezes o cofator dele que a gente vai calcular, mais o elemento 3 vezes o cofator dele. Vamos calcular então o primeiro cofator aqui, ó. 4, vou suprimir primeira linha, primeira coluna. Então vai ficar menos 1 elevado a I mais J e 1, ou seja, então vai dar 1 mais 1, vezes o determinante de quem sobra. Qual é o elemento que sobrou? O menos 2, ok? Então vai ficar o elemento vezes o cofator dele. Mais o outro elemento aqui no caso é o 3, vezes o cofator dele. Menos 1 elevado a I mais J, linha 1, coluna 2, 1 mais 2, vezes o determinante de quem sobra, sobrou o elemento 6. Tranquilo? Fazendo a continha, então, isso daqui vai dar menos 1 elevado a 2, isso aqui fica 1 positivo. Então, isso aqui vai dar 4 vezes 1, 4. 4 vezes menos 2, menos 8, está aqui. Menos 1 elevado a 1 mais 2, isso aqui vai dar 3, né? Então, menos 1 elevado a 3 continua sendo menos 1.
Menos 1 vezes 3, menos 3 vezes 6, menos 18. Então, menos 8 com menos 18 igual a menos 26. Só para tirar a prova, se quiser fazer a regrinha que nós conhecemos aqui, ó, produto da diagonal principal menos o produto da diagonal secundária, vai ficar menos 2 vezes 4, menos 8. 6 vezes 3 dá 18, como é diagonal secundária, menos 18. Menos 18 com menos 8 dá exatamente essa continha aqui. Tranquilo, pessoal? Joia, vamos para o próximo. Olha só, aqui no item B nós temos uma determinante de uma matriz 3 por 3. Só que o que o Laplace fala para a gente? Opa, procure a linha ou a coluna que a gente chama de fila, onde tem o maior número de zeros, não é verdade? Olha essa primeira coluna aqui, ó. Olha a nossa primeira coluna, 2, 0 e 0. Por que a gente procura onde tem o maior número de zeros? Porque quando ficar o elemento vezes o cofator dele, 0 vezes o cofator vai dar 0, então diminui o número de contas. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar a primeira coluna para fazer o cálculo de Laplace, ok? Então quem que vai ficar? O primeiro elemento, que é o 2. O 2 está na posição 1, né? Então vai ficar 2, que é o elemento, vezes o cofator dele, que é menos 1 elevado a 1 mais 1, porque ele está na posição 1, vezes o determinante de quem sobra. Olha aqui embaixo, ó. Suprimir primeira linha e primeira coluna, sobrou esse cara aqui. 4, 7, 6 e 9. Por que eu não vou fazer dos outros? Porque isso aqui é 0 vezes o cofator dele, que vai dar 0. 0 vezes o cofator dele, que dá 0. Então o determinante ele pode ser dado somente por esse carinha aqui. Então vai ficar 2 vezes menos 1 ao quadrado, isso aqui vai dar 1 positivo, porque aqui é par. Então 2 vezes 1, 2. 4 vezes 9 é 36. Menos 6 vezes 7, 42. Está aqui, ó. Produto da diagonal principal menos o produto da diagonal secundária. Então isso aqui vai dar 2 vezes menos 6, que é igual a menos 12. Muito tranquilinho também, né, pessoal? Dá para resolver sem problema nenhum. Laplace, falou Laplace, procura onde tem mais zeros. Seja linha ou seja coluna, ok? Valeu. Olha esse exercício que interessante, pessoal. Agora nós temos uma matriz 4 por 4. Ele pede o cálculo desse determinante. Quem que a gente está optando por selecionar aqui, pessoal? Vamos prestar atenção. Olha a primeira situação. Nessa fila aqui, eu tenho 2 zeros. Nessa fila eu tenho 2 zeros. Nessa fila eu tenho 2 zeros. Então fica a critério seu a escolha. Eu estarei escolhendo particularmente a primeira linha, porque eu acho que fica mais fácil de enxergar a determinante da matriz que sobra. Mas cada um escolhe aquela que quiser, tem que dar exatamente o mesmo resultado. Para isso, pessoal, eu vou calcular então quem? O elemento 7 vezes o cofator dele, esses dois aqui eu sei que vai dar 0, e o elemento 2 vezes o cofator dele. Tá ok? Isso daí é o cálculo desse determinante. Vou começar então calculando quem que é o cofator desse primeiro elemento. É o A11 esse elemento, não é? Quem que é o cofator dele? É menos 1 elevado a 1 mais 1, porque ele está na primeira posição, primeira linha, primeira coluna, vezes o determinante de quem sobra. Quem é que sobrou? Olha aqui, ó, separei para vocês verem direitinho. Suprimi a primeira linha e a primeira coluna, sobrou o determinante 3 por 3 aqui. O que eu fiz? Copiei ele aqui embaixo, ó. Copiei ele aqui. E aí, por que eu fiz isso, pessoal? Porque eu posso aplicar Laplace de novo. Olha só, eu posso aplicar Laplace, eu posso pegar e separar agora quem? Ó, a primeira linha desse meu determinante. Tem 2 zeros, eu vou ter que calcular só esse elemento vezes o cofator dele. Então perceba, olha aqui, ó, esse menos 1 elevado a 1 mais 1 é menos 1 ao quadrado, eu mantive ele aqui, ó. Daqui para frente, eu estou calculando quem? Esse determinante, porque não é menos 1 vezes o determinante? Então é menos 1 vezes o determinante, só que esse determinante eu estou fazendo Laplace de novo. Como é que eu calculo Laplace desse cara aqui? 4 vezes o cofator dele. 4 vezes o cofator dele. E aí, como eu escolhi a primeira linha, porque a primeira linha só vou precisar calcular o do 4, suprime a primeira linha, primeira coluna, então fica 4 vezes menos 1 elevado a 1 mais 1, porque ele está na posição 1, vezes o determinante de que sobra. E aí ficou fácil de calcular, né, pessoal? Olha só, esse menos 1 ao quadrado, ele vira 1, está aqui. Menos 1 ao quadrado vira 1 vezes 4, 4. Está aqui o 4. Ó. 4 vezes 1. Aqui esse produto dessa determinante 2 por 2 é menos 4, menos 1, só que está na diagonal secundária vira mais 1, então fica menos 4 mais 1, menos 3. Perceba que esse aqui vem lá do primeiro cálculo, que é esse aqui, e esse pedaço aqui é o do cofator dessa determinante aqui. Tá ok? Jóia, então vai ficar 1 vezes 1, 4, 1 vezes 1 vezes 4, 4 vezes menos 3, menos 12. Então
Então, o cofator A11, que é o cofator do elemento 7, deu menos 12. Fazendo o cálculo do cofator do elemento A14, que é o meu 2 aqui, ó, eu vou fazer o quê? Menos 1 elevado a 1 mais 4, porque ele está na linha 1, coluna 4, vezes o determinante dos elementos que sobram. Olha só, suprimir primeira linha, primeira coluna. Olha o determinante que sobra. Nesse caso aqui, pessoal, eu fiz pela regra da borboleta, não fiz o passo a passo, mas vocês vão chegar que o valor desse determinante aqui, eu sei que vocês sabem calcular, é 7. Então fica menos 1 elevado à quinta potência. Isso aqui, né, é número ímpar, então vai ficar menos 1. Menos 1 vezes 7 dá menos 7. Ou seja, o cofator do elemento A14 é menos 7. Para calcular essa determinante, como eu selecionei a primeira linha, então vai ficar primeiro elemento vezes o cofator dele, segundo elemento vezes o cofator dele, terceiro elemento vezes o cofator dele, quarto elemento vezes o cofator dele. O primeiro elemento, que é o A11, nós calculamos aqui, ó, o cofator dele, é menos 12. Então é o primeiro elemento, que é 7, está aqui, vezes menos 12, que é o cofator que nós calculamos. O segundo e o terceiro, pessoal, são 0, olha aqui, ó, são 0. Então eu simplesmente deixo em aberto aqui, porque isso aqui vai dar 0. E o último cofator que eu calculei, que é o do elemento A14, é o elemento A14 que vale 2 vezes menos 7, que é o valor que eu calculei aqui do cofator. Então fica 2 vezes menos 7. 7 vezes menos 12 dá menos 84, aqui dá 0, aqui dá 0, 2 vezes menos 7 dá menos 14. Menos 84 com menos 14 dá menos 88. Muito tranquilo, né, pessoal? É sempre o mesmo passo a passo, é só fazer com tranquilidade que sai, tá bom? Vamos pro próximo. Olha que bom esse exercício que a gente vai fazer agora, ó. Ele é um exercício bom de prova, tá, pessoal? Porque ele envolve questões de variáveis. No caso aqui, ele diz assim, ó, se essa minha determinante 2 por 2 com as incógnitas x e y, ela vale 0, determinar essa de ordem 3, ou seja, de matriz 3 por 3. Então, vamos calcular primeiro o determinante desse carinha aqui, ó. Nós temos que essa determinante é igual a 0, então como é que eu calculo a determinante? Produto da diagonal principal menos o produto da diagonal secundária. Tudo isso daqui tem que ser igual a 0. Então fica 5 vezes 3, 15, menos x vezes y, menos xy, tudo isso aqui é igual a 0, porque é a informação que ele trouxe para nós aqui lá no início do texto. Eu pego esse meu xy, passo para o segundo termo, e aí eu vou ter o quê? Que xy vale 15. Ok? Ele era negativo, passa para o segundo termo positivo, então x vezes y é igual a 15. Vamos olhar agora com esse cálculo aqui para a gente do determinante da matriz 3 por 3. Eu apliquei a regra de sarros, né? Eu peguei aqui a primeira e a segunda coluna, copiei aqui do lado, e aí eu vou fazer as diagonais, ó. 5 vezes 3 vezes 2, 30, tá aqui. X vezes 1 vezes y, xy tá aqui, ó. 0 vezes 0 vezes 0 é 0 que tá aqui. Agora na diagonal secundária, 0 vezes 1 vezes 5 é 0, tá aqui. 2 vezes 0 vezes x é 0, tá aqui. E ficou faltando 2 vezes 0 vezes x, que está aqui. Então percebam, pessoal, que todos os elementos da diagonal secundária, ó, esse aqui é 0, esse é 0 e esse é 0. Está aqui os 3 zeros. Então ficou o quê? A minha continha? Só 30 mais xy. Opa, mas eu calculei em cima que o valor de x vezes y vale 15. Então eu tenho 30 mais xy, que é 30 mais 15. Resultado final é 45. Uma dica para vocês, pessoal. Normalmente quando a gente vê um exercício desse, a gente fala, nossa, esse é muito difícil, eu vou deixar para depois. Pode ter certeza que isso aí, se caiu numa primeira fase, ele sempre vai deixar algum peguinha para você. No nosso caso aqui, ele elimina um monte de zeros, e esse é o objetivo. Ele simplesmente fazer uma continha básica. Perceba que a gente consegue fazer esse exercício em questão de minutinho. Tá ok? Vamos continuar então. Olha esse exercício aqui, ó. Utilizando o teorema de Laplace, calcule os determinantes a seguir. Vamos prestar atenção. Quem que eu estou utilizando para calcular? Eu estou utilizando a terceira linha. Por que a terceira linha, professor? Porque ela tem mais zeros. Quando eu fizer o elemento vezes o cofator dele, eu elimino esse e esse. Eu vou ter que calcular somente desse cara. Mas como é que então, eu faço para fazer o Laplace desta determinante aqui? Então vamos lá, eu estou pegando a terceira linha, então vai ficar A31, que é esse aqui, vezes o cofator dele. Mais A32 vezes o cofator dele, mais A33 vezes o cofator dele. Eu já sei que esse primeiro aqui é 0 e que o segundo também é 0. Fica faltando então o terceiro, que é o elemento 7 vezes o cofator dele, que é menos 1 elevado a 3 mais 3. Por que 3 mais 3, professor? Porque ele está na linha 3, coluna 3. Então é 3 mais 3 vezes o determinante de quem sobra. Se eu suprimir essa linha
E essa coluna sobra só esses elementos aqui. 1, 5, 2 e 3. 1, 5, 2 e 3. Tá ok? Bem simples. Então vai ficar 7 menos 1 elevado à sexta potência fica 1, porque esse aqui é par, vezes o determinante do que sobra, que é 3 vezes 1, 3, menos 2 vezes 5, que é 10, menos 10. Diagonal principal, né, o produto da diagonal principal, menos o produto da diagonal secundária. Então isso aqui dá menos 7. Então vai ficar 7 vezes 1, 7, vezes menos 7, menos 49. Bem tranquilinho, né, pessoal? Percebo que agora eu não estou mais colocando para nós o desenho do elemento que sobra. A gente já consegue enxergar, né, pessoal? Se você tiver dúvida, volta no início da aula, que lá está bem detalhadozinho, mas é bom que a gente já vá acostumando a fazer, sem ter que fazer o desenho da linha da coluna que nós estamos suprimindo, tá bom? Olha só, novamente traz para a gente uma matriz 4x4 e pede o cálculo da determinante dele pelo teorema de Laplace. Facinho identificar quem que a gente vai escolher, né, pessoal? Primeira coluna. Porque eu tenho 3 zeros, então eu não vou precisar calcular esses elementos vezes o cofator. Então, quem que me interessa aqui? Ó? B11, porque a matriz é a B. Então, B11 esse elemento vezes o cofator dele. B21, que é o 0 vezes o cofator. B31, que é o 0 vezes o cofator. B41, que é 0 vezes o cofator. Então, simplesmente eu vou ter que calcular em relação a esse carinha aqui, que é 1 vezes o cofator dele, que é menos 1 elevado a 1 mais 1. Esse menos 1 elevado a 1 mais 1 é porque primeira linha, primeira coluna, tá ok? Vezes o determinante de quem sobra. Se eu suprimir então essa linha e essa coluna, sobrou esses elementos para mim. 4, 3, 5, 2, 1, menos 2, 5 e 6. Tá ok? Sobrou essa linha determinante aqui para ser calculada. E aí, professor? Olha, vamos aplicar de novo o Laplace aqui dentro. Perceba que esse 1 está aqui, menos 1 elevado a 1 mais 1, esse aqui vai dar par, então vai ficar 1. Está aqui. Então, esse carinha aqui é esse carinha. Tudo que tiver aqui dentro é em relação a esse determinante agora. E aí, o que ele fez para fazer o Laplace aqui? Ele escolheu a primeira linha, pessoal. Ele não tem aqui zeros, então tanto faz quem eu vou escolher. Ele escolheu a primeira linha. E aí eu vou fazer o quê? Vou fazer o elemento 4 vezes o cofator dele. Olha aqui, ó, elemento 4 vezes o cofator dele. Depois o elemento 3 vezes o cofator dele. Ó, elemento 3 vezes o cofator dele. Mais o elemento 5 vezes o cofator dele. Elemento 5 vezes o cofator dele. Então, para a gente montar, fica como? Ó, fica 4, que é o elemento, menos 1 elevado a 1 mais 1. Por que 1 mais 1? Porque primeira linha, primeira coluna, vezes o determinante quem sobra. Se eu cortar a primeira linha, primeira coluna, sobra 1, menos 1, 5 e 6, que é esse carinha que está aqui. Ok? Para o segundo, então, é 3, que é o elemento 3, menos 1 elevado a 1 mais 2. Por quê? Primeira linha, segunda coluna, 1 e 2. Vezes o determinante de quem sobra. Corta essa linha, corta essa coluna, sobra 2 menos 2, menos 1 e 6. 2 menos 2, menos 1 e 6. Mais o elemento 5, né? Vezes o cofator dele, menos 1 elevado a i mais j, linha 1, coluna 3, porque ele está na linha 1, coluna 3, vezes o determinante de quem sobra. Suprime, então, primeira linha, primeira coluna, sobra 2, 1, menos 2 e 5. Está aqui. Agora é só continha, né, pessoal? Vamos lá. 1 vezes 1 é 1. 4 menos 1 elevado a 2 vai dar 1 positivo, está aqui. Produto diagonal principal menos o produto da diagonal secundária. Então vai dar 6 mais 5, porque aqui fica negativo, mas é diagonal secundária, vai dar 11. 3, aqui vai dar ímpar, né? Então fica 3 vezes menos 1. 2 vezes 6, 12. Menos 2 vezes menos 1 dá 2. Só que aqui é diagonal secundária, então fica 12 menos 2, que vai dar 10. E para finalizar aqui, ó, 5 vezes menos 1 elevado a 1 mais 3. 1 mais 3 é 4, é par, esse 1 fica positivo, então tá aqui. E o produto aqui vai dar 10 menos 2 vezes 1. Então vai dar 10 mais 2, que é 12. Fazendo a continha aqui, vai ser 1 vezes... Aqui, 4 vezes 1, 4 vezes 11, 44. Beleza. 3 vezes menos 1 dá menos 3, vezes 10, menos 30. Está aqui. 5 vezes 1, 5 vezes 12, 60, que está aqui. 44 mais 60, 104. 104 menos 30, 74. 74 vezes 1, 74. Perceba, pessoal, que é só fazer passo a passo a continha, bem simples, tranquilo, que a gente não erra. Tá ok? Joia, pessoal. Perceba então que nós terminamos uma aula de correção
do Teorema de Laplace, eu espero que vocês tenham compreendido. Convido vocês a assistirem quantas vezes forem necessárias. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, porque todas as atualizações de novos vídeos vocês serão notificados e poderão acompanhar acompanhamento nas novas playlists que vão ser gravadas, tá joia? Se você gostou, deixe seu comentário, recomende o nosso canal. Eu vou deixar também um link para um novo vídeo e para a playlist completa de determinantes. Um grande abraço para todo mundo, valeu!